Olha, é fascinante poder trabalhar 21 anos com crianças, reunindo várias facetas, né? De músico, de desenhista, de ator, né? Ator no sentido da pessoa que representa o seu próprio papel, né? Os roteiristas nunca gostaram muito de mim porque eles escreviam roteiros que eu nunca seguia. Eu lia para depois dizer com as minhas próprias palavras. E depois os roteiristas passaram a escrever de acordo com essa minha própria maneira de contar histórias e de falar na televisão, né? Do meu próprio jeito. É a única maneira que eu sei fazer é assim. É muito engraçado, eu nunca quis ser uma coisa só, talvez desenhista, mas antes de querer ser desenhista eu queria mesmo ser jornalista, né? O meu pai fazia um jornal, o Jeca, que eu depois continuei, eu colocava o nome do meu pai como fundador do jornal e embaixo eu escrevia diretor, presidente, executivo, atual diretor, redator-chefe, Daniel Zulay, e eu fazia aquele meu jornalzinho, meu sonho era conhecer o Roberto Marinho. Aí meu tio Rubens Amaral foi diretor da Rádio Globo muitos anos, aí ele me arranjou uma oportunidade de levar meu jornalzinho para o Roberto Marinho ver. E a família via, era um exemplar só, ali e devolvia, né? E aí o Roberto Marinho, né? Puxa, sobrinho do Rubens Amaral, foi muito simpático, né? Roberto Marinho lá na rua Ireneu Marinho, viu o meu jornal, aí ele leu, puxa, seu jornal está bom, tudo, eu tinha 10 anos de idade. Aí o Roberto me entregou, o doutor Roberto me entregou o jornal e eu falei, são 5 cruzeiros. Ele falou, 5 cruzeiros? Mas o meu Globo, que é o Globo, custa 1 cruzeiro. Mas o seu está cheio de anúncios, o meu não tem nenhum. O meu era uma folhinha de caderno. Mas a criança é tão ingênua, não sei como eu tive coragem de falar uma coisa dessas. Assim, e foi muito engraçado, todo mundo riu. E ele não precisou pagar nada, não. Foi só assim, a ideia que eu tinha, de que eu queria que o meu jornal tivesse anúncios também, né? Eu acho que é fascinante e como a criança de hoje tem recursos para se tornar uma pessoa mais inteligente do que ela já é e de tirar um bom partido, fazer um bom uso da educação multimídia, que hoje você aprende com grandes recursos, com interatividade. Puxa, como era chato o quadro negro, aquele giz arranhando, dando arrepio na gente. Aquela autoridade que se você não aprender, eu te massacro na prova oral, eu te dou 0, sabe? Isso é uma coisa muito cruel crescer com essa autoridade. Eu fui um aluno difícil, porque eu tenho um cérebro que é todo lado direito, sabe? Quase não tem esquerda. Tudo para mim é contorno e é forma, é estímulo, é intuição. Eu detesto sequência, eu detesto decorar e repetir as coisas 2 vezes. E muitas crianças são assim, que precisam ser tratadas de uma forma delicada, como quem carrega, sabe, uma peça de vidro delicada, sabe? A educação de uma criança, ela tem que ser compartilhada pelos pais, mesmo que a família não possa permanecer junta por vários motivos, mas que os pais possam brincar com seus filhos, estudar com seus filhos e viajar com eles, passear e mostrar o mundo em que elas vivem e que elas estão crescendo e que vão se tornar no futuro, né, cidadãos, né, na acepção completa e perfeita da palavra. Ah, eu tenho meus ídolos. Olha, o Capitão Marvel. Porque pensa que é ídolo só de verdade. Meu ídolo de desenho é fantástico, o ídolo de desenho, Ferdinando, né? Multijeff. Bom, aí eu não vou parar mais, né? Eu adoro revistas em quadrinhos, eu vou ficar aqui a vida inteira. Mas Woody Allen, né? Chaplin, Walt Disney, puxa vida, uma vida inteira a pessoa consegue fazer e inspirar tantas coisas numa vida. Picasso,
Me fascina muito nas personalidades, nos ídolos que eu tenho, o que eles fazem da vida. Se vocês pensarem, todo mundo acorda com o mesmo número de horas para fazer alguma coisa. Da hora que acorda, pode até acordar tarde, trabalhar a noite adentro, mas a vida, ela tem compartimentos iguais para todo mundo. E às vezes até menos, para pessoas que vivem menos e têm que fazer muito e menos tempo ainda e conseguem fazer mais do que aqueles que vivem mais tempo. A pessoa pode passar a vida inteira vegetando, não fazendo quase nada de forma representativa, passou quase que sem nenhuma razão de ser pela vida, e outro vive pouco e faz tanto, né? Noel Rosa, Chico Buarque, Caetano Gil e as intérpretes, Bethânia, Gal. Puxa, mas a minha lista, Groucho Marx, né? Gershwin, os músicos, Fred Astaire. É muito grande a minha lista de ídolos, mas eu não deixo por pouco, não. Eu sempre desenhei e lia quadrinhos, colocando as revistinhas dentro dos livros, né? Porque eu queria ver desenhos, eu precisava ver desenhos. A minha primeira forma de compreender o mundo foi através das figuras. Eu adorava ver o Cruzeiro, ver fotos, ver imagens. Eu tinha uma necessidade muito grande de conhecer o mundo, interpretar o mundo através de desenhos e de fotos. E cresci desenhando. Quando completei uns 12 ou 13 anos, eu peguei um violão e fiquei fascinado. Eu já gostava achava gaita, né? Gaita de boca, uma coisa fascinante. Queria tocar a gaita e o violão junto, mas eu ainda não aprendia e tudo. Conheci o Oscar Castro Neves e tive vários professores que hoje são amigos e pessoas conhecidas de todos, a Wanda Sá, o Davi Tigel. E eu não queria ser um instrumentista, nunca quis ser um músico no sentido assim, do virtuoso, mas de conhecer a música como forma de expressão de um pensamento, de um mundo que eu conhecia, que eu sentia, mas que deveria expressar através do desenho ou através da música. Então eu precisava do violão. E foi assim que eu compus a música do Algodão Doce, do Olá Amiguinhos, do Cassimiro Coco, a música da Sereia, que é uma música que eu fiz quando o meu irmão do meio faleceu num acidente de caça submarina. E nem o desenho ele não veio antes, o desenho é tão permanente, tão parte de mim, que o desenho sempre esteve atuante como um meio de expressão, né? Como sua língua pátria, o português, você fala português o tempo todo, eu falo desenho o tempo todo. E eu acho que eu me comunico tanto com o desenho que para mim, não é que me incomode, mas eu gosto de sentir que todos desenham como eu desenho, ou que todos podem desenhar. Isso me acompanha nesse trabalho que eu faço na oficina de desenho. E não é só para os alunos da minha oficina, não. É para crianças pobres, para deficientes, crianças especiais que precisam do desenho como atividade, né, importante no desenvolvimento de deficientes. Terapia ocupacional para menores desassistidos, é um serviço social importantíssimo que é abandonado, não é estimulado como poderia ser, né? E, enfim, o desenho tem várias facetas e eu incorporei a música porque nos programas de televisão eu fiz 10 anos diariamente, programas de TV pela TV Educativa, pela Bandeirantes, shows no Brasil todo, e a música ela passou a ser uma parceira e um fundo musical de todo o cenário, de todo esse mundo, esse universo que eu criei com os personagens da Turma do Lambe Lambe. Eu acredito. Eu acredito, eu vejo, como é que eu não vou acreditar? Quem vê uma criança nascer, a mãe, a gestação de uma criança, qualquer mulher grávida, é uma coisa tão bonita e eu vejo Deus em tudo, sabe? Eu acredito em Deus muito. Eu gosto muito aqui da lembrança aqui na internet, na minha homepage, essa fotografia, eu pequenininho aqui, o Rubem, meu irmão do meio, Bimbico, e o Jomico, aqui o João Tobi, cineasta, né? Aliás, eu acho que todo o meu trabalho, todo o equilíbrio e a satisfação que eu tenho de produzir, de criar, eu devo à família que eu tenho, a Beth, a minha mulher, e a Paloma, minha filha, e a minha família toda. Eu acho que qualquer um tem que tirar partido assim, e viver a família que tem.
Todas as famílias são muito engraçadas, às vezes confusas. Isso tem em todo lugar, né? Aquela história de que família só é bom em álbum de fotografia. Não, isso é bom para fazer piada, mas a família é muito legal de sentar na mesa, de compartilhar, de viver, de acompanhar a vida que a gente vive. E eu, hoje, tudo que eu faço, todo o meu trabalho, eu devo a Beth, a minha mulher, que reparte comigo todas as vibrações maravilhosas de trabalhar com crianças. Sempre desenhei muito, porque eu queria desenhar e não me deixavam, né? Eu queria ler livro com figuras, por exemplo, Monteiro Lobato, meu pai já estimulava muito, né? Meu pai era uma pessoa autoritária, inteligente. O Ziraldo disse que foi uma das pessoas mais engraçadas que ele conheceu, o Fortunato. Nato, meu pai, era uma pessoa cativante a qualquer pessoa. Mas ele tinha um vozeirão, ele era uma pessoa autoritária e ele queria modelar a educação dos filhos de uma maneira que ele escolhia a leitura. Então eu tinha que ler Eça de Queiroz, Machado de Assis, até Rocha Pombo, quer dizer, tinha uma quantidade de autores que faziam parte da biblioteca lá de casa e que eu tinha que passar por eles. Meu pai sempre queria que eu fosse advogado, que eu fizesse advocacia, estudei em faculdade de Direito e eu desenhava o tempo todo, né? Porque eu queria muito ser um desenhista, ser cartunista e tudo aí. Senti que a minha mãe me ajudava muito, que ela realmente cooperava e me deram um curso por correspondência, que ia a lição para os Estados Unidos, voltava. Meu único aprendizado, eu sempre fui autodidata, mas me ajudou um cursinho que eu fiz por correspondência, para história em quadrinhos, caricaturas e tudo. Aqueles cursinhos que anunciam no jornal, assim, mas é um curso nos Estados Unidos. E a minha mãe sempre quis desenhar e a família nunca deixou, porque a minha avó gostava de ópera e de piano, queria que a minha mãe tocasse piano para fazer aqueles saraus, e minha mãe era desafinada, não tinha ouvido e não queria tocar piano, mas pela educação da época ela foi forçada. Depois de casada ela disse que também não tinha tempo, era muito difícil ela desenhar. Então minha mãe conta que na gestação, me esperando, né, antes de eu nascer, eu demorei para nascer, eu não sei porque nasci com mais de 9 meses. Eu devia estar gostando ou eu estava meio preocupado com o mundo que estava me esperando. Eu nasci com 10 meses. Já rabiscava com a chupeta a parede, lambuzava e gostava já de riscar. É uma coisa mesmo de berço. E desenhando por correspondência, assim, mandando lição, ia para lá e para cá e tudo. Eu acabei conhecendo o Ziraldo, sabe? O Ziraldo é um padrinho artístico que eu tenho, todo mundo tem, né? E eu entrei para o Sol com a Ana Ruda, Reinaldo Jardim, era um jornal experimental que reunia jovens, e tinha uma turma ali, era incrível, tinha Juarez Machado, Enfio, Miguel Paiva, Marcelo, que era outro, que também... Quem mais? Tanta gente, uma geração de cartunistas que se criou a partir de um suplemento de desenho do Jornal dos Esportes chamado Cartoon. Inclusive o Jaguar, a Fortuna e o Ziraldo Milô são responsáveis pela forma de escrever para o português o cartoon, em inglês, com 2 Os, N, cartoon, cartunista. A partir daí é que ficou, vamos dizer, estabelecido de forma mais clara a atividade do cartunista e a diferença para o chargista, né, que faz charges políticas. E eu, então, tive a minha primeira experiência desenhando com um amigo meu, falecido Wagner Tadeu Horta, lá de Caratinga, como Ziraldo. E desenhando, eu não sabia, eu sabia que queria fazer história em quadrinhos, fazer o Capitão Cipó, que levei muitos puxões de orelha por causa do Capitão Cipó. Quem puxava a minha orelha era o Paulo Francis, o Zeni Ventura, na época do Correio da Manhã, onde eu publicava e eu lhe entregava os meus desenhos direto na gravura, no fotolito, que era gravado em flan de jornal, né, cheiro de chumbo, aquilo era uma coisa mágica, a gravura do jornal, onde faziam as chapas, as telhas de impressão.
E eu entregava lá, porque já estava tão atrasado, eu fazia tira às vezes, terminava de fazer no automóvel, né, os balões, em cima da hora, entregava todo dia uma tira, a tira era diária. E como não passava pela redação, muitas vezes eu escrevia o que me vinha na cabeça. O Capitão Cipó era muito anárquico, né? Ele salvava plantações do Nordeste com seu super cuspe e tinha um cinto de utilidades que tinha pílulas anticoncepcionais, né? Você vê como é na época, hoje seriam preservativos, né? Na era da AIDS. E era um super-herói brasileiro que tinha no seu cinto de utilidades todas as soluções dos grandes males, né? Do nosso país e da humanidade. Eu depois comecei a desenvolver os personagens da Turma do Lambe Lambe que eu publicava na Última Hora e que depois eu entrava na sala do Samuel Weiner para pedir o pagamento do final do mês. O Samuel ficava louco comigo porque o jornal não pagava, demorava para pagar e eu queria receber, e então eu entrava na sala de gabinete da presidência para cobrar. Não, que a minha tirinha do pagamento ainda não saiu, já passei lá na Caixa, no meio da reunião, lá o Samuel reunido, e grandes amigos, eu tenho a maior saudade do contato com Rui Castro, Sérgio Augusto, e na redação então do Correio da Manhã, eu até citei isso na minha homepage na internet. Era uma redação assim fantástica, com Otto Maria Carpô, Nelson Rodrigues, até que eu cheguei à Manchete pelas mãos do Justino Martins, fazendo os cartoons da última página da Manchete. E ali o João Luiz Albuquerque, que fazia a edição junto com o Mugiati, né, o João Luiz disse assim: meus filhos adoram, morrem de rir com os teus desenhos. E ninguém dizia que morria de rir com os meus desenhos, só os filhos do João Luiz Albuquerque que riam muito. Eu comecei a achar sedutor aquele mundo infantil de conversar e viver para as crianças. Fiz um livro infantil chamado Bufunfa no Mundo das Cores, que eu dediquei para o João Mico, meu querido irmão. Foi o primeiro livro que eu escrevi e comecei a vivenciar aquilo de uma forma tão natural que eu fiz uma exposição em São Paulo, na Gabinete de Artes Gráficas, uma galeria de arte na Rua Doc Lobo, com várias experiências, que eu fazia esculturas com lâmpadas, quadros, esculturas, montagens e pesquisas de quadrinho, muito influenciado por Liechtenstein, por Andy Warhol. E eu me despedi dos adultos naquela exposição. Eu tenho os recortes do Estado, da Folha de São Paulo. Azulay se despede dos adultos para ingressar num mundo só dedicado a crianças, né? A minha personalidade se divide de duas formas, né? Na minha vida pessoal, familiar, que eu adoro, e na minha figura, na minha presença, como uma pessoa criativa que ajuda as pessoas a criarem, né? Eu não digo criativo me elogiando, né? Eu gosto da ideia de mostrar que todos podem desenvolver e desenhar, desenvolver a sua criatividade, pensar como crianças, né? Quando assistem meus shows em shoppings, e foram milhares de shows, eu estou sempre viajando e fazendo shows, e eu tenho os pais com seus filhos, e os pais ficam assim, parados, brincando mentalmente com aquilo que eu estou mostrando, são jogos de adivinhação, os filhos e tudo. Às vezes os pais não deixam as crianças de trás ver, pô, marmanjo, fica lá atrás, pô, está atrapalhando aqui, mas é que o pai, ele está assim, com aquela sensação que eu tive quando levei a Paloma, minha filha, com 5 anos de idade, para apresentar ela a Branca de Neve e os 7 Anões, e eu não vi o filme há mais de 10 anos, A Bruxa, a Maçã, e eu fiquei assim, vendo, sentindo por ela, naquela simbiose, o que ela estava sentindo com aquela história, e me lembrando da primeira vez que eu vi a Branca de Neve. Tem um lado meu, que é o lado dos meus amigos, da minha vida pessoal, que eu adoro, que é jogar tênis, eu adoro fazer esporte, quase todo dia eu jogo, de fazer mágicas com meu amigo o Ramad, Bob Ricardo, Merlin. Eu tenho uma quantidade de mágicos, são engraçadíssimos, meus amigos mágicos do Centro Brasileiro de Ilusionismo. E tem alguns no circo, que quando vem o circo para cá, eu largo o escritório, entro pela lona, literalmente, vou lá, o Rocan, mágico do Circo Garcia, e de tantos circos que volta e meia aparecem por aí. Andar de monociclo também, agora eu tenho andado menos, ando meio preguiçoso, com tanto trabalho para lá e para cá. E ler histórias em quadrinhos, colecionar revistas antigas, e tocar teclados, música, CD-ROM, multimídia, internet. E o outro lado que está sempre presente, que são as oficinas que eu visito, que eu estou sempre acompanhando, o treinamento das professoras, os desenhos, produtos novos que eu acompanho, todo o desenvolvimento de desenhos animados que eu venho produzindo agora, especificamente para multimídia.
E o mercado externo, que eu acho fascinante pensar numa existência mais internacional, né, de um mercado de fora e trazer coisas feitas do exterior. Eu estou indo para Israel para realizar um vídeo que vai ser encaminhado para a Unicef como uma representação folclórica de canções de Israel e depois da Dinamarca, dos países escandinavos e de música brasileira. O meu estado de espírito não o meu lado criança, porque eu sou todo criança. É claro que tem momentos, por exemplo, quando você tem que se aborrecer com o trânsito ou com coisas do mundo adulto, né? Um banco, um telefone que não funciona, documentação de carro, compromissos fiscais, coisas assim bem materiais, né, do dia a dia, você tem que ser adulto, né? Você não pode agir como criança. As pessoas são tão assim, meio levianas quando se referem à irresponsabilidade, a deixa de ser criança. E as crianças têm uma grandeza interior tão grande que eu preservo, talvez a coisa que eu acho que tem um maior valor para mim é a privacidade de ser como eu sou e de manter o meu balance, o meu ponto de equilíbrio, de viver as coisas no ritmo que eu gosto, sabe? Eu nunca coloquei data nos meus desenhos, sabe? Eu sempre gostei que tudo o que eu faço tivesse o ar, não do passado, mas de um presente, que é sempre o presente, não é nem no futuro, nem passado, é sempre um momento presente. E eu gostaria de ser lembrado como alguma coisa recente, que acabou de acontecer, que está sempre vivo, né? É muito estranho, né? Essa é uma pergunta que a gente pode responder de várias maneiras, mas eu não sei, porque eu ainda não estou em condição de lembrar, de dizer o que eu acho que deveria ser lembrado, tudo. Mas se é para representar exatamente o que eu sou, como um saltimbanco, né? Eu acho que como um geminiano, uma pessoa de várias facetas, eu sinto muito que a luz, quando o dia amanhece, que tem sol, que bate, cada um de nós recebe luz de alguma forma. E como prisma, né, eu adoro sentir que eu posso refletir em várias direções. Isso não me incomoda nem um pouco. Preocupação de ter responsabilidade, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de não realizar da maneira que eu espero cada coisa. Eu acho que é como um espelho em várias direções, que você pode alcançar as pessoas onde elas estão, né? O mundo é assim, né? Há uma pluralidade, né, de pessoas, de grupos étnicos, de cabeças pensantes em todo o planeta. Eu gostaria de ser lembrado como um saltimbanco, uma pessoa colorida do circo que brilha em toda parte.